Irmãos, nós estamos chegando ao final do primeiro livro de Samuel, penúltimo capítulo, capítulo 30. Hoje, 1 Samuel 30, então, vamos relembrar o que nós precisamos relembrar. Bom, Davi está há um ano, ou esteve, há 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus, é isso? Capítulo 27. Houve ali em Davi um momento de incredulidade, fraqueza. Ele decidiu por si só ir habitar com os filisteus para fugir de Saul. Ele queria de fato salvar sua pele e aqueles que estavam com ele, mas ele tem uma decisão unilateral. Ele mesmo decide: eu vou habitar com os filisteus. E filisteus são inimigos de Deus, mas ele faz isso. Mostra aí uma fraqueza de Davi, depois de tantas vezes que o Senhor o libertou, não é? De tantas vezes que o Senhor, na sua providência, deu escape a ele de Saul, mas ele decide no capítulo 27 ir habitar com os filisteus. E ele habita ali durante 16 meses. E ele engana o rei Aquis, não é? Ele consegue uma cidade para si, Ziclag, e ele habita lá com seus 600 homens e suas famílias. Então ele consegue proteção dele para os homens, ele consegue um local para que eles fiquem, e aparentemente está tudo dando certo, né? Ele consegue livramento de Saul, seus homens estão habitando agora em um local, ele tem ali os suprimentos, mas ele engana o rei Aquis quando o rei diz: você está saindo para campanhas militares e está vencendo quem? Ele diz que está vencendo, está lutando contra israelitas, mas é mentira. Ele está lutando contra povos da região ali do deserto, que são inimigos de Israel, mas ele não diz isso. Então ele está se escondendo ali por um bom tempo, mas uma hora, como diz aí o ditado, a casa cai. Caiu a casa para Davi, e o rei Aquis falou: então agora você vem comigo, a gente vai lutar contra Israel. E aí veio aquele capítulo 28, que é um parênteses, aliás, até cronologicamente não está ali, está mais para frente, mas é onde Saul com a necromante, para dizer como é que Saul lidou com o conflito que ele tinha. Eu faço o quê? Davi também está nesse conflito, eu faço o quê? Mas Saul apela para feitiçaria. Davi, no capítulo 29, ele vai com os exércitos, e aí a providência de Deus para o seu ungido faz com que os príncipes dos filisteus falem o quê? Esse daí com a gente não, certo? Ele é Davi, ele não. Nós sabemos quem ele é. E Aquis tenta defender: não, mas ele está 1 ano e 4 meses com a gente, está tudo bem, eu conheço. E os príncipes falam: ele não vai conosco, ele vai se virar contra nós. E por uma providência, Davi nem pediu por isso, né? Davi nem menciona o Senhor. O Senhor desliga Davi dos filisteus. E então, foi semana passada isso. A ordem de Davi é: volte com seus homens para Ziclag, que os filisteus estão subindo. De Afeca, eles vão subir agora para a batalha contra Israel. Davi, então, é salvo pelo rombo, pela providência de Deus, é claro, né? Então ele volta de Afeca para Ziclag, são mandados embora. Só que tem um problema começando agora, na volta, tá? Há uma situação constrangedora agora acontecendo. Vamos ver hoje o capítulo 30. A volta de Davi e seus homens para Ziclag. O que vai acontecer? Vamos lá então? Vamos lá, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Olha só, irmãos. Então, os israelitas, Davi e seus 600 homens estão voltando de terem sido livrados pela misericórdia de Deus, e ao 3º dia, cerca aí dá 100 quilômetros, mais ou menos 120, de Afeca até Ziclag. Deixa eu colocar no mapa aqui para nós nos lembrarmos. Afeca está aqui em cima, na tribo de Efraim. Ziclag está aqui. Então eles são liberados do exército filisteu para aqui. Os filisteus sobem para onde vai ser a batalha, aqui na planície de Jezreel. E Davi desce com seus homens em direção a Ziclag, que é a cidade deles, dada para eles. 3 dias de viagem, cerca de 40 km por dia, 100
120 quilômetros, eles estão descendo. Então, a distância aqui é coerente, tá, com o que se descobriu aí de arqueologia. E Davi estava, portanto, bem distante dos filisteus. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que Davi não matou Saul. E o autor está dizendo mais uma vez, ele está indo para o lado contrário. Ele de fato voltou para Ziclag, porque Saul vai morrer na batalha lá em cima. E Davi está de fato no sul, não está lá. Tá? Ele não teve a sua mão envolvida na morte de Saul, isso é importante para o leitor. Davi não reivindicou o trono matando Saul na última batalha. Então eles estavam voltando para casa, imagina lá o papo deles, né? Ah, vou comer o guisado lá da minha esposa, que fome, que saudade. Vamos lá, eles estão voltando. E os amalequitas, a quem Saul deixou de exterminar, não é? Amalequitas. Lembra-se dos amalequitas? Êxodo 17, primeiro povo que guerreia contra Israel depois que Israel sai do Egito, são os amalequitas. Eles pegam na retaguarda os mais fracos, são covardes lá no deserto. E é aquela batalha que Moisés fica com os braços abertos, ou levantados e seguram os braços dele. Amalequitas. E a ordem ali de Deus tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio eu vou extinguir a memória deles. Acabem com eles. E a Saul é dada essa tarefa no capítulo 15 de 1 Samuel. E Saul não faz isso. Então tem Amalequita ainda. Então os amalequitas aproveitam a cidade vazia de homens, não é verdade? Os homens da cidade estão lá com Davi. Ficaram as mulheres, ficaram os idosos, ficaram aqueles que não puderam ir, as crianças. Então esses homens aproveitam a ausência de soldados para destruir cidades da região sul. Lembra-se, a Amalequita era um povo nômade, de deserto, que vivia de roubar, vivia de saquear outros povos, cidades. E eles entram em Ziclag e fazem isso. Então a visão, imagina o povo chegando e a visão da fumaça, os homens chegando, é a nossa cidade ali. Ziclag está queimada, tá? Uma angústia, né? Agora, de fato, pensando taticamente, foi um erro de Davi como tático. Não tem ninguém para proteger ali. Então olha só o pecado dele de fazer amizade com o rei Ax, ficar 1 ano e 4 meses, ficar enganando. Enquanto isso ele estava destruindo povos da região, e agora ele sai com todos os homens. Aproveita. Né? Novamente, a casa está caindo para Davi de diversas maneiras. Aqui foi mais uma. E o que aconteceu? Versículo 2: eles tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Então, pela misericórdia, eles não matam ninguém, mas levam cativos, mulheres e crianças. Irmãos, o que vocês acham que a Amalequita faz com mulher e crianças? Não é? Não tinha corpos ali, mas foram raptados. E um povo de deserto nômade, quando rapta mulheres, nós sabemos, crianças, é escravo, ou são serviços sexuais ou são serviços comerciais. É isso. Então a situação é desesperadora. Imagina a reação de Davi e seus homens chegando, vendo fumaça, entendendo que foram levados. Veja, eles não souberam quem foram os amalequitas. Nós sabemos até aqui, mas até aqui eles não sabem quem fez. Eles chegam e veem a cidade tomada de fogo e 100 pessoas ali. Virou um pesadelo. Davi, 3 e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos, prisioneiros vivos, para dar lucro e servir aos amalequitas. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Você imagina essa cena? O choro até não ter mais força. Chegou no fundo ali, o sofrimento do servo de Deus, o sofrimento de Davi e seus homens. Novamente, tem culpa dele nisso, não tem jeito, indiretamente ou diretamente, tem culpa dele nisso, porque ele está lá enganando há muito tempo, e agora ele sai com seus homens, e não se resguarda, ele não se previne ali de deixar pessoas para protegerem.
Ele chora. 5. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. O que ele quer dizer com isso? Davi vai ficar sem descendência, certo? As mulheres dele, não está no juízo de valor aqui, lembre-se que o autor nem sempre coloca juízo de valor. Nós, pela lei, temos o juízo aqui. Ele está errado em ter 2, certo? Certo. Mas o autor não se preocupa com isso, ele coloca, as 2 foram, ou seja, as 2 mulheres dele estão nas mãos de outros. Então Davi está sem mulheres e possivelmente até aqui sem descendência. É esse o ponto aqui. 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Veja, Davi estava sofrendo exatamente como todos os outros, porque ele perdeu as suas esposas também, porém, olharam para ele e falaram o quê? O que eu estou fazendo com você? É só sofrimento, é culpa sua, vamos matar você. Onde a gente vai tem perseguição. Agora a gente está aqui, agora perdemos tudo, não é? De fato, como eu disse, há um erro de Davi aqui, enganando, matando povos em redor, fazendo inimigos. Davi fez muitos inimigos ali, e agora ele deixou a cidade sozinha. É a consequência de brincar com o pecado, não é? Ficar brincando com o pecado, acha que tem controle, não tem controle, não tem controle. Então, parece que foi aqui a gota d'água para os homens dele, não foi só um golpe em Davi, isso foi nos homens. O coração deles não conseguia mais suportar tanta aflição, amargura, que chegou agora. Assim, basta, chega. Agora eles querem se manifestar a ira contra o líder, não é? Por causa da ausência de Davi e seus homens, não tinha ninguém mais ali para proteger. E assim, seguir Davi não estava sendo fácil, só fugindo. Que caminho estreito que é seguir Davi, né? É um caminho estreito seguir o ungido que sofre, né? Mas aqui é um ungido imperfeito, porque ele erra. E os pecados dele trazem sofrimento para os que estão próximos a ele. Seguir Davi, então, implica em sofrimento, em humilhação. 1 Samuel 30 é a realidade, um dia de angústia, aquele dia que você chora até não ter mais força. Então agora Davi se depara com uma situação muito, muito problemática, o fundo do poço, e em vez de culpar Deus, agora, em vez de culpar Deus por essa situação, o que Davi faz? Agora, pensem bem, lembre-se que nós estamos tendo contrastes constantes entre Saul e Davi, não é? O que Saul faz quando ele está em uma situação de angústia e amargura? Ele foi procurar uma negromante. O que Davi faz numa situação de angústia e amargura? Olha a diferença. Veja, Davi estava 1 ano e 6 meses, e não tem nenhum relato desse 1 ano e 4 meses de Davi buscando ao Senhor. Se ele buscou, nós não temos relato. De fato, foi um período que parece de baixa de Davi, de incredulidade. Mas chegou no fundo do poço, o autor está mostrando, olha o que Saul fez e olha o que Davi faz. Ele encontra forças em Yahvé. E assim, como é que ele fez isso? Nós temos uma pista em 1 Samuel 23, do que é se animar no Senhor. Porque em 1 Samuel 23, foi quando Jonatas animou Davi no Senhor. O termo é esse lá. Jonatas reanimou Davi, porque Saul estava perseguindo, não era? Estava perseguindo tanto Davi, Davi estava, o que eu fiz, lembra? O que eu fiz para o seu pai? E Jonatas reanima Davi fazendo o quê? E esse é o ponto aqui. Jonatas fala assim, ó, 1 Samuel 23, 16 e 17. Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus, dizendo, não tenha medo, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel, e eu serei o segundo no comando. O ponto que a gente entende é, Davi se reanimou no Senhor, lembrando quem o Senhor é e o que o Senhor disse, nas promessas, exatamente o que Jonatas fez com ele. O que Jonatas fez com ele? Você vai ser rei. O Senhor disse isso. É lembrar das palavras de Deus. Isso trouxe então
fortalecimento, lembrar o que Deus disse e lembrar quem Ele é. Não é? Quem Deus é? Olha, quantas vezes Ele já livrou, quantas vezes Ele já teve a providência a seu favor. Lembrar dos atributos de Deus e das palavras de Deus. Possivelmente, é isso que o autor diz, Davi se reanimou no Senhor, porque a pista mais próxima é o que Jonatas fez com ele, lembrando o que Deus havia dito. Veja, nós temos uma aplicação já aqui, né? Situações de angústia, desespero, para onde vamos? Nós temos para quem irmos, nos reanimar no que Ele disse. Ainda que o desespero não acabe, que a angústia não passe, mas nós temos para onde ir. O contraste com Saul é claro. Saul foi procurar uma bruxa, uma feiticeira. Ele não foi se reanimar no Senhor, ele foi procurar morto. Davi se reanima no Senhor diante disso. O que ele faz então? Olha só. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então, chorou até não poder mais, ok? E assim, era angustiante mesmo, mas a vida segue. Não podemos ficar parados no choro. Eles sabiam que as famílias tinham sido levadas, não tinha nenhum corpo ali, não tinha sangue ali. Então, choraram, se angustiaram, mas vamos fazer o que agora? Precisamos fazer alguma coisa. As esposas e filhos estavam nas mãos do inimigo. Enxuga a lágrima e vamos seguir, fortalecidos no Senhor. Davi chama o sacerdote que está com a estola sacerdotal. Lembra de 1 Samuel que Saul manda Doeg, o edomita, matar os sacerdotes de Nob. Um escapa, Abiatar, filho do sacerdote, ele leva com ele a estola sacerdotal. Ou seja, a estola sacerdotal e o sacerdote são palavras de Deus ali quando se consultava o Urim e Tumim. E Davi recorre a isso, porque ele se reanima no Senhor. Ele vai buscar o quê? Palavra do Senhor. Ele vai buscar resposta do Senhor. Essa é a reação de quem se é reanimado no Senhor, buscar em Deus as respostas. E é isso que ele faz. Novamente, o contraste com Saul. Ele foi buscar uma feiticeira, um necromante, mas Deus não se comunicava mais com ele. Até porque ele matou todo mundo, né? Os que se comunicariam, ele matou. Então Davi vai para Urim e Tumim, que estava na estola. Lembra, Urim e Tumim são pedras, e possivelmente são pedras que dizem sim e não. As perguntas para Urim e Tumim, todas as vezes, dão respostas curtas. Faça, não faça. Ataque, não ataque, não é isso? Porque é pedra sim e não. Nós não sabemos exatamente como isso era feito, mas possivelmente era Urim sim ou Tumim não, e perguntavam, e o que caía, Deus falava por meio desse instrumento no sacerdote. Então, olha a mudança de Davi aqui. Se anteriormente ele tomou a decisão única dele de morar com o filisteu sem consultar o Senhor, aqui ele consulta. 1 ano e 4 meses sem consultar, mas ele consulta. Não tem, e aqui é uma lição para nós, assim, poxa, eu estou há tanto tempo longe do Senhor, mas o Senhor é misericordioso para com aqueles com quem ele tem aliança. Vá ao Senhor. Davi foi depois de muito tempo em baixa espiritual, não é? Ele vai ao Senhor. Os altos e baixos, né? Os altos e baixos da nossa vida, não é? E Davi se encontrou num baixo espiritual. A providência de Deus o livrou no capítulo anterior. Sem ele pedir, o Senhor o livrou, porque tem uma aliança com ele agora. Ele diz: eu vou me reanimar no Senhor. Às vezes a gente precisa chegar em fundo de poço mesmo, infelizmente, para nos voltarmos ao Senhor novamente. Muitos cristãos passam por isso, passam tempos e tempos em um vale espiritual, sem orar, sem buscar o Senhor, e aí vem uma situação, e é nessa situação que o Senhor usa para reanimar, e ele se lembra e volta a buscar o Senhor. Acontece isso, não é? Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: olha, gente, eu anotei isso aqui. Desde o capítulo 23, Davi não pede o éfode.
Desde o capítulo 23 não tem consulta de Davi ao Senhor. Agora ele consulta. Davi consultou ao Senhor dizendo: perseguirei eu o bando? Percebe a pergunta? Urim e Tumim é sim ou não? É uma pergunta típica de consulta a Urim e Tumim. Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Persegue. Você vai alcançá-los. Então o Senhor responde na orientação que Davi precisava. Davi pôde convocar o sacerdote, porque o sacerdote está com ele. Saul não tinha isso, e então ele tem uma resposta de Deus. A questão aqui gramatical é que Deus ordenou que Davi fosse à guerra, dando sinal verde aí para o ataque, e que ele teria sucesso. Ora, olha só, Davi só tem a ordem, vai. Davi não sabe quem é, nós sabemos, né? Porque nós temos um narrador aqui onisciente nesse caso. Ele já nos falou que foram os amalequitas, mas Davi não sabe quem foram. Ele só vê a cidade queimada e sem ninguém. Ele não sabe nem para onde vai. O que ele tem aqui? A palavra de Deus. É isso que ele tem. Vai. Isso lembra Abraão, né? Vai para o lugar que eu vou te levar. Vai. A palavra basta? Tem que bastar. Vá para um lugar que eu te ordenei, uma terra que você não conhece. E Davi vai, né? Depois de 16 meses ignorando o Senhor, Davi busca e tem resposta, porque ele está quebrantado, angustiado. Contraste com Saul, né? Mesmo um tempo grande desse, longe do Senhor, não é suficiente para apagar a graça de Deus, que fala conosco, quando nós o buscamos com o coração contrito. Ele diz isso, coração contrito, mesmo depois de tanto tempo apagado. 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Então, olha só, tendo então uma resposta positiva, animadora, Davi parte com seus soldados. Eles, não sei, talvez animais ou sem animais, eles vão até mais ou menos 25 quilômetros, onde tem que parar, porque eles estavam exaustos. E esse ribeiro não me foi possível encontrá-lo, tá, nos mapas, mas nós estamos nessa região aqui, ó, Ziklag, nós estamos por aqui, ó, ok? Tudo isso está acontecendo nesta região, ó, região sul aqui. Perceba, em hebraico é o sul ali é ali que está acontecendo tudo isso. Então ele desce um pouco mais, ele vai atrás desse bando que ele não sabe qual é, e ele chega em um ribeiro. E ali ficaram alguns, porque nem todos conseguiram. Imagina, eles estão ali há 4 dias, mais ou menos, há 3 dias voltando, não é? Lembra? Estão lá, estavam em Afec, voltaram 3 dias andando. Chegam na cidade queimada. Se angustiam, o autor não nos diz quanto tempo eles levam para isso, mas certamente não foram muitos dias. Tem que fazer alguma coisa. Então são homens cansados de uma viagem que chegam e já partem para outra viagem. Alguns ficaram ali naquele ribeiro, tá? Então 200 desses homens ficaram naquele ribeiro porque estavam muito cansados, estavam sem energia mais para outra batalha, para outra andança. Sobraram 400. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Uma viagem a mais, fica lá, 1/3 dos soldados fica nesse ribeiro. Então, Davi está com homens cansados, certo? Sim, 400 homens cansados. 200 ficam lá com as bagagens, guardando as bagagens, até que o outro bando volte. 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Então, veja, irmãos, que coisa, né? Estão viajando por uma região de deserto. Tem seus riscos viajar em um deserto. E é muito raro você achar alguém para te dar uma orientação em um deserto. Mas, o que você chamaria isso? De quê? Há uma providência que tem um egípcio ali, doente, que foi deixado para trás pelos amalequitas, porque ele estava doente,
sozinho numa região desértica. De novo a providência, a mão invisível do Senhor entra em cena, não é? Fica evidente no relato. Então eles encontram esse homem que poderia ter morrido no deserto, mas Deus preserva esse homem ali. 3 dias no deserto, esse homem está vivo. Então, não foi um encontro casual, certo? Foi uma providência. Eles deram água para esse homem, deram de beber, viram que estava doente, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e comeu. Olha aí para que serve uva passa. Para animar alguém só, que é muito demais, né? Só no Natal. Não, né? Tem gente que gosta, eu sei. Uva passa serve para animar a gente que está no deserto. Sorvete. Não, vai estragar o sorvete. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então, eles são generosos com o homem. Veja a generosidade de Davi para com o homem. Não dá só o pão e água, ele dá mais aquilo que é nutritivo para o homem comer, e ele se recobra. Então me perguntou Davi: quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Então veja. Oi? Olha só, os amalequitas abandonaram alguém que não serviria para nada, doente, e ele diz: eu sou egípcio, e eu sou servo de um amalequita. Os amalequitas ficavam naquela região sul, como eu disse, era um povo de deserto. Para cá, ó, está o Egito, tá? Se vocês se lembram. Os amalequitas ficavam nessa região entre o Egito ali e Canaã, porque foi bem ali que eles pegaram Israel na saída do Êxodo. Então era um povo de deserto, nômade, com seus camelos, roubando, saqueando outros povos. Então o egípcio não seria estranho estar entre os amalequitas, que era um povo de deserto. 14. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Agora o moço conta o que eles fizeram. E de fato, bate com a região. Eles estão no sul aqui. Berseba, sul de Caleb, é Berseba de Caleb. Da toda essa região sul, foi a região aqui, ó, que eles atacaram. Os amalequitas passaram devastando tudo, inclusive território de Judá, que ele diz, e Ziclag. Foram eles, mas ele não sabia que Davi era de lá. Ele disse, não é? Todo o sul do país ali, os queretitas são sempre mencionados junto com os filisteus. Então era um povo de uma região muito próxima dos filisteus. Então os amalequitas atacam os filisteus, são inimigos, não são amigos. Apesar de ambos serem inimigos do povo de Deus, eles não são amigos. Então a amalequita ataca filisteu, que são os queretitas, tá? Que faziam parte ali, um povo dentro dos filisteus. O Negueb ali de Caleb, ou sul de Caleb, provavelmente uma região dos queneus, no sul. Lembra dos queneus? Era o povo de Jetro, sogro de Moisés, que se une a Israel quando sai do Egito. São os queneus que habitam no sul. Então eles atacaram essa região toda. E ele conta isso para Davi. Filho, Oi? eu fiquei curiosa porque o autor foi inspirado a escrever esse tipo de comida que deu para ele. Possivelmente uma comida nutritiva, uma comida que recobra a força. Lembra que Jonatas comeu mel e se recobrou a força depois daquele jejum maluco que Saul tinha? É por isso. Tipo um energético, eu vi aqui na internet. Eu falei, Olha nossa, aí. que interessante, né? Poderia ter falado, comeu pão, demos pão e água para ele. Mas eles queriam informações rápidas. Foi isso que eu disse, eles foram graciosos e deram comidas que ele iria recompor rapidamente. São comidas que dão energia. Então, se você tiver um dia mal aí, ó, pasta de figo e passas. Tá? Lembra disso aí. A Bíblia também é pré-treino ou pós-treino? É pré-treino, é um pré-treino. Tá bom? O dia que tiver alguém mal aí de força, pasta de figo, hein, Deus? Vou cobrar. Vamos lá, onde eu estou? Aqui. E pusemos fogo, então ele diz, nós pusemos fogo em Ziclag. 15. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando?
Veja, ele não sabe quem é o bando ainda. Agora ele sabe que é servo de um amalequita. Agora, me guia até lá. Agora eu sei. Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não aqui a palavra Deus, Elohim, é deuses, né? Deus geral. Tem a noção de divindade. Então é um juramento solene. Ó, jura-me pela divindade de Deus, que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu Senhor, o dono dele, Amalequita, e descerei e te guiarei a esse bando. Então o servo teme, claro, né? Tem medo. Imagina aí como é que ele seria tratado se soubesse, né? Mas em troca da ajuda que ele pode dar, ele negocia a sua vida. Uma prova mais uma vez, ele encontra a providência de Deus, faz Davi encontrar alguém que vai levar direto para o bando que ele precisa. Não é só uma orientação, eu vi passando aqui, eu vou levar você, eu sei para onde eles vão. Era alguém que estava no povo, é alguém que sabia para onde eles iriam. Então o moço, 3 dias já de atraso, já estava 3 dias, então o bando dos amalequitas já passou por ali, 3 dias. Então 3 dias atrasados, mas ele sabe para onde vão, porque certamente ouviu alguma coisa sobre isso. Olha só, né? O senhor daquele moço esperava o quê? Que ele morresse. Deixa esse moço aí para morrer. Mas ele não conta com a providência de Deus. Quando o Senhor quer usar alguém, né? esse alguém, até nas mãos de ímpio, o Senhor usa. Sabe aquela história de uma moça que orava todo dia? É uma história, não sei se é verídica, pedindo pão de cada dia, era muito pobre. Senhor, não deixe faltar hoje. E o vizinho dela, ateu, sempre ouvia aquilo, né? Senhor, não deixa faltar hoje. E um dia ele foi lá e vou pregar uma peça nela. E ela orava alto às vezes, ele ouvia. Aí o vizinho pegou um monte de pão e levou, colocou na porta dela, tocou a campainha e saiu. Aí ela abriu o pão. Nossa, aí no dia seguinte o vizinho passou lá. Tudo bem? Soube que ontem você achou pão aí? O Senhor ouviu a minha oração. E que o Senhor o quê? Fui eu que trouxe aqui. É para você ver que não tem nada de Senhor. Ela falou: mas o Senhor usa até o diabo para trazer as coisas. Até o ímpio o Senhor usa para fazer o que Ele quer fazer. Olha só a soberania. Ele usa uma amalequita que deixou o seu servo lá para morrer. E o Senhor poupa a vida dele para ajudar Davi, para levar até o bando. E descendo o Guion, 16. Eles que estavam espalhados por sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então olha lá, ele chega, vê aquela festa dos amalequitas. Imagina dias de festa, tem despojo, tem animais, tem comida, tem pessoas, escravos. Imagina essa festa, não é? Estão lá festejando os despojos e o que eles tomaram. 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino, aí o começo da noite até a tarde do dia seguinte. O começo da noite até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Então Davi fere esses amalequitas. Imagina certamente o povo já embriagado, não é? De festas, o povo já não contando com isso, todos tomados pela festança, foram atacados. Davi esmaga os amalequitas, o que Saul deveria ter feito, Davi faz, mas fogem 400 em seus camelos. Lembra-se que era um povo que tinha muitos camelos, povo de deserto. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Davi salva o que foi perdido, salva as suas mulheres. O que mais que ele faz? Olha só. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Olha só, eles tinham despojos também de outras cidades. Lembra que ele falou? Nós atacamos ali e também Ziclag. Davi tomou tudo. Davi toma tudo, mais do que ele tinha. Infelizmente foi daí que você já tem, quer de volta o que é dele. Será que foi daí? Restitui, né? Mas não.
Bom, ele pega tudo quanto foi tomado, nada lhe foi perdido, nem as crianças, nem as mulheres, nem o povo, nem os animais. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, olha aí, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Agora, o mesmo povo que queria apedrejá-lo fala: Davi, isso é teu. Você nos liderou nisso, isso é teu. Aqui eles então reconhecem que é uma reviravolta. A vitória foi completa, foi lucrativa também, não é? Despojo dos amalequitas, ele recupera tudo, ele liberta os povos, aquele povo do seu cativeiro. E aí? Agora eles vão voltar. Mataram todo mundo, 400 fugiram, ainda tem amalequita vivo ainda, infelizmente, mas eles pegam tudo aquilo. Agora imagina esses 400 homens voltando carregando coisa, não é? Um monte de bens e animais, ovelhas, gado. Vamos voltar, são nossos despojos. Eles voltam. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, lembra deles? Ficaram lá 200 cuidando de bagagem. Estes saíram ao encontro de Davi, do povo com ele viu. Mas eles vão chegando e vendo Davi, vamos ao encontro de Davi. Voltou Davi, aproximando-se deles, o saudou cordialmente. O rei volta, tem uma saudação cordial aos que ficaram, porque estavam cansados, ficaram ali, mas nem todos são assim, olha só. 22. Então, todos os maus e filhos de Belial, aqui lembra dessa expressão, aparece muito em Juízes, ou também com relação aos filhos de Eli, são homens de iniquidade, pessoas más. É esse o termo para filhos de Belial. Pessoas iníquas, que são propositalmente más. Talvez aprenderam muito com os filisteus, morando 1 ano e 4 meses lá com eles, né? Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, aliás, se você lembrar, na caverna de Adulão, se juntaram a Davi gente não muito boa, lembra disso? Gente que não era muito bem, mas se juntou a Davi, porque também era contra Saul. Mas era um povo também lá que não era tão legal assim, mas se juntou a Davi. Esses responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vai embora. Exército de Davi disse: não, despojo para vocês, não, vocês lutaram. Vocês não lutaram? Peguem as suas mulheres aqui que voltaram, seus filhos e vão embora. O despojo é nosso. Não queremos dividir isso com vocês. Porém, olha o rei Davi, olha o contraste com Saul. Disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. O que Davi, como líder, faz? É um grupo muito diferente que ele está liderando, não é? E ele tem uma sabedoria e uma generosidade muito interessante. O argumento dele é teológico, não é lógico. Quem foi, pega o despojo, quem não foi, não pega. Não é isso. Qual é a teologia aqui? Da graça. Quem venceu a batalha? Que Davi diz? O Senhor. O Senhor que venceu. Esse é o argumento de Davi, o primeiro. Ele nos guardou, ele nos entregou àquele povo. Então, o raciocínio é teológico que fundamenta a decisão. O resultado final do combate foi do Senhor, por isso os despojos são do Senhor em primeira instância. A batalha é dele. Então, a graça de Deus aqui o Senhor nos deu. Nós recebemos graça e nós vamos dar graça. Diferente de Saul que não dizer que Saul está lutando contra os filisteus, tá? Foi Saul que matou. Lembra que Saul erigiu uma estátua para si? Quando ganhou uma batalha, lá no começo ele erigiu uma estátua para si, Saul. Olha a diferença aqui, não é? Davi, veja, não repreende de forma bruta, não insulta, mas fala assim: meus irmãos. Davi foi um pacificador, né? A palavra branda, né?
Olha só, a autoridade dele, ele está se mostrando como um rei legítimo mesmo, um rei segundo o coração de Deus. Até os problemáticos ele chama de irmãos. São os problemáticos. Irmãos, não vamos fazer isso. O Senhor é exaltado, né? O Senhor é quem lhes deu a vitória. Então ninguém tinha jeito de reivindicar para si os espólios. Eu sei, nem todos haviam tido os mesmos riscos na batalha, mas quem deu a vitória foi o Senhor. Aí Davi continua: quem vos daria ouvido nisso? Não, ninguém vai ouvir-nos quanto a isso. Isso é loucura, é essa a ideia. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Ou seja, a parte dos que foram lutar, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. É quem segura as cordas para quem vai lutar. É esse o termo missionário, não é? O Charapa está lá no Iraque, não é? O Arquimedes, nós estamos aqui segurando as cordas. A importância dos que ficam também. A importância dos que vão e dos que ficam. Fala, Val. Você falando que antes, acho que a teologia da graça que Davi usou, né? De que é parte igual. Aí aqui à frente vai falar que todos receberão partes iguais. Faz lembrar aquela passagem que fala: pecaremos ainda mais para que a graça seja maior ou não. A graça é igual, tanto para quem é mais pecador, quanto para quem, vamos se dizer, é menos pecador. Sim, entendo. Deus não coloca essa régua. Você vai receber mais graça porque pecou mais ou pecou menos. E tem uma parábola, Val, que ilustra exatamente isso. Não é a do filho pródigo. Alguém lembra a parábola que ilustra exatamente isso? Os trabalhadores na vinha. O dono vai chegando de manhã, vai chamando, vamos trabalhar, é um denário hoje, o dia todo, tá bom. Aí vai chamando, no fim do dia ele chama mais alguns, todos trabalham, só que o último trabalha um pouquinho, todos recebem igual. E aí reclamam com o dono da vinha. Ele fala assim: eu não tenho direito de dar a mesma coisa. É exatamente isso. É isso aqui ilustrado. É a parábola que já nos manda para Cristo isso, né? Jesus ilustrou isso lá. Jesus também fala para os perdidos de Israel. Como os perdidos, Davi, filho de Belial, Davi se foi perdido, assim, para mim, É para todos. E aliás, nós não fizemos nada, nem na batalha nós conseguimos. Ele fez por nós, não é? Ele fez por nós. Eu lembrei do irmão que falou: eu fiquei aqui trabalhando. O irmão mais velho diz: não, eu fiquei aqui esse tempo todo trabalhando Isso tudo, né? e eu mereço. Você tem tudo, cara. Você já tem. O que é meu é teu, a gente fala, né? Então, a ideia é essa, né? Davi foi generoso, assim como Deus foi generoso e bondoso. Então vamos dividir. Esse é um líder, de fato, conforme o coração de Deus. Davi está se mostrando um líder que tem legitimidade. E assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto de direito em Israel, até o dia de hoje. Olha lá, até o momento da escrita ali, isso virou lei em Israel. Mas Davi não era nem rei. Olha a cara de um legislador, ele está colocando até hoje, isso virou lei. As partes serão divididas por igual, tanto para quem foi, quanto para quem ficou. Davi coloca isso de forma legal, estatuto em Israel. Lembra quando pediram um rei para Samuel, e Samuel falou: vocês querem um rei? Esse rei vai tomar de vocês, tomar. Lembra que naquele texto era muito verbo tomar, ele vai tirar de vocês, ele vai tirar. Olha o rei aqui contrastando. Davi dá. Ele dá porque ele é generoso, ele é gracioso. Chegando Davi a Ziclag, 26, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros o presente do despojo dos inimigos do Senhor. Espera aí, ele volta para Ziclag, que é na terra dos filisteus, e fala assim: os filisteus passaram por essa região aqui toda, né? Tomando tudo. Então manda presente para Judá, porque são meus amigos, é o povo de Deus. Ele manda para os anciãos de Judá presentes do despojo e fala: presente para vocês, um presente dos inimigos do Senhor. Claro, Davi aqui, ele não está errado em ser também um estrategista, ele está sendo generoso,
mas ele está sendo um estrategista também. Ele é sábio politicamente. Ele havia passado por ali. Caverna de Adulão, está tudo por ali. Ele havia passado por ali. Os anciãos de Judá eram seus amigos, eram líderes daquelas comunidades, conheceram Davi. Então Davi envia parte dos despojos para ele. Então as cidades foram beneficiadas com essa conquista de Davi. Olha só o que o autor faz. Para onde mais Davi manda presentes? Para vocês de Judá, aos de Betel, aos de Ramote no Negueb, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Morazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi e ele e os seus homens. A todos os lugares em que Davi andou com seus homens, nesse tempo todo, fugindo de Saul, ele diz: eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para vocês isso, os despojos. Então, nós não temos como localizar cada uma dessas cidades, mas veja, algumas são vistas aqui, ó, Orma, tem aí, Betel, Berseba, né? Aqui, ó, essa é citada também, não é? Algumas não consegui achar no mapa, mas veja, está tudo ali embaixo. Jatir, aqui, ó, Jatir. Veja, ele está em Ziclag, veja como eram próximas aqui, ó. Ele manda para essas cidades que sofreram com os amalequitas do despojo. Ele não só é generoso para com os dele ali de Ziclag, ele diz: é meu povo ali, eu vou repor tudo que eles perderam, vou mandar para eles. Esse é o nosso texto. Então, algumas coisas para a gente, antes de nós irmos para o final. Em vez de lutar contra o seu próprio povo lá em cima, em Gilboa, lembra, com Saul, que gente, está lá em cima está acontecendo uma luta. Davi desce, os filisteus estão subindo. Em vez de estar lá, Davi está lutando contra inimigos do Senhor mesmo, Amalequita. Ele não está lutando contra Israel. O Senhor o desligou dessa possibilidade, por providência, por misericórdia. E quando eles voltam de Afé, que eles se deparam com um lugar queimado, tudo parecia perdido, mas ele se reanima no Senhor, lembrando das promessas, lembrando de quem o Senhor é, encontrando no Senhor os recursos. E o Senhor, em resposta a isso, age com providência e usa Davi para libertar os seus, e mais do que isso, para abençoar mais gente, não é isso? As mãos de Deus estão em todos os lugares aqui, é impressionante. Eu percebi assim, parece que você vê a providência de Deus aqui em dois momentos. Primeiro, usa os comandantes lá para poder Os comandantes. para fazer com que ele volte e não vai para essa guerra. E ao mesmo tempo que ele volta, a providência dele vai chegar e vai socorrer Ziclag. Porque imagina se ele continua na guerra, junto com Aquis, Ziclag vai ficar aqui sendo atacado, todo mundo leva. Talvez que ele nem se encontrasse mais com o pessoal. Se ficassem mais tempo lá, eles teriam levado os cativos, as mulheres iam ser abusadas, mortas, as crianças também. Então a providência de Chega Deus. nos dois momentos, né, dos dois lados, livrando ele, mas também livrando Livrando o Senhor. Agora, contrasta isso com Saul. Onde é que tem providência de Deus com Saul? Não tem, porque ele não procura Deus. Porque já tinha dito: não falo com você mais. Não falo mais. Exatamente. É exatamente isso que o autor quer nos mostrar também. Por isso que está muito perto a questão da necromante aqui. Que solução que Saul tem para si? Olha a solução que Davi tem, não é? Então, no caminho da obediência de Davi, ele encontra a providência do Senhor. É bonito isso. No caminho da obediência, você encontra providência. Vamos lá então para a nossa estrutura. Como é que o texto foi montado aqui? Bom, os versículos 1 a 6, nós temos a destruição de Ziclag, o sequestro de seus habitantes pelos amalequitas e a angústia de Davi e dos seus homens.
Né? Do 1, 3 e 5, Davi e seus homens se deparam com Ziclag destruída e seus familiares levados cativos. O 4 e 6, Davi e seus homens choram de angústia e Davi se reanima no Senhor. Do 7 ao 20, que é o maior bloco desse texto, Davi vence os amalequitas, liberta seu povo e retoma tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Do 7 e 8, ele consulta o Senhor e tem resposta. 9 e 10, ele e os seus homens partem para a batalha, mas 200 ficam no ribeiro de Besor, porque eles estão cansados. Do 11 ao 16, o egípcio servo de Amalequita é encontrado e guia Davi e seus homens para os amalequitas. E do 17 ao 20, Davi vence os amalequitas, salva o seu povo e ainda toma os despojos. E por fim, do 21 ao 31, Davi distribui os despojos para todos os seus e também para as outras cidades israelitas onde andaram. 21 e 22, alguns dos homens de Davi não querem dividir os despojos com os que não foram à batalha. 23 a 25, Davi os corrige e estabelece a divisão em partes iguais. E 26 a 31, Davi é generoso para com todos ali na região. Pergunta: sobre o que esse texto está falando? Aí, vamos lá. Alguém se arrisca? Sobre essa questão que tirou Davi da frente de batalha e trouxe para resgatar o povo que já estava cativo. Nós temos aqui algo mais filtrado. Deus livrou da frente de batalha, já foi, no capítulo 29. Ali, isso. Aí ele retorna, vê Ziclag destruída, vai atrás e vence e pega despojo. O ponto aqui, o assunto do autor, fala, Samuel está escrevendo sobre o que o autor que seja, né? Samuel não foi, acho que nessa parte aqui já não foi. Sobre o que está escrevendo agora? Eu estou escrevendo sobre... Isso já é ensino. Sobre a vitória que Davi teve sobre os amalequitas e o que ele fez com os despojos. O ponto do texto é uma vitória de Davi. Deixa eu aumentar aqui. Você tem uma vitória aqui. E sobre o que ele fez com os despojos. Porque o despojo ganha muita evidência aqui, não é? O autor poderia ter terminado com a vitória. Pronto, pegou o despojo e voltou. Mas o autor tem mais a dizer sobre o que ele fez com o despojo, porque criou-se um conflito ali e Davi resolve isso de forma muito generosa. Então, citando as cidades, né? Exato. Ele distribuiu para alguns. Ele citou para onde porque ele andou por ali. Então, a vitória de uma batalha é o assunto. A vitória de uma batalha e o que ele fez com os despojos. É sobre isso que o autor está falando. A vitória sobre os amalequitas e as ações. E aí, o que o texto está dizendo sobre isso, eu resumo o texto. Olha só. Vou lembrá-los. O texto está dizendo que Davi e seus homens, ao retornarem de Afé, deparam-se com Ziclag destruído e seus familiares levados cativos. Davi e seus homens choram de angústia, mas Davi se reanima no Senhor e, consultando, tem deixa a resposta para ir libertar seu povo. Indo para a batalha, 200 de seus homens não prosseguem por estarem exaustos. Seguindo com o restante, Davi encontra um homem egípcio, servo dos amalequitas, que os guia até eles. Davi vence os amalequitas, liberta seu povo e retoma tudo que havia sido tomado. Ao retornarem, alguns de seus homens não querem dividir os despojos com os outros que não foram à batalha, mas Davi os corrige e estabelece divisão em partes iguais para todos, além de distribuir do despojo às cidades israelitas por onde ele havia andado. É um resumo grande, mas capta bem as três cenas da nossa história: o retorno e a cidade destruída, a providência para chegar para os amalequitas e vencê-los, e a distribuição dos despojos. Você tem 3 momentos aqui nesse texto. O que esse texto me ensina? Hoje, em 2026, aqui em São Bernardo do Campo. Pois não. Também não deixa de ser um ensino. A maneira, a liderança, você percebe já a liderança de Davi, porque quando eles reclamam lá, sem explicar, né, para guardar a bagagem, ele poderia, de certa forma, como se dizer,
ficaram poderiam também ser atacados. Eles E ficaram com a bagagem. guardando a bagagem, porque Eles se todas estavam não, desprotegidos. ficariam né? desprotegidos, seria também uma forma de, tipo assim, a gente está cansado, mas a gente também está aqui, de certa forma, contribuindo. Sem dúvida. É uma contribuição. E Davi entende isso, Exato. o tipo de liderança que eu falo no sentido assim, Davi entende, não força no momento nenhum que eles vão, Aham. entende a situação deles de cansaço, no meio de quem entende, ó, não tenho condições de ir, isso é legítimo, você não tem condições, não vá, fique. Sim. E nem por isso Davi deixou de recompensar Recompensá-los. o desejo. Isso está no ensino de forma que Davi abençoa. Davi abençoa graciosamente aqueles que não trabalham, entre aspas, porque eles ficaram ali com o serviço de guardar bagagem, de fato. Mas a visão dos outros eles não lutaram, eles não foram por risco que eu fui. Eu corri risco de morte ali, eles não. Mas eles ficaram com a bagagem. Mas não deixa, mas Davi foi gracioso. Isso está no meu ensino também. Mas eu resumi o ensino aqui, vamos lá. Eu tenho duas perspectivas de ensino que é o mesmo ensino, mas uma com relação a Deus, na perspectiva do Senhor, que é sempre a que eu prefiro. O que eu aprendo de Deus aqui? É esse o ensino. O autor está me mostrando essa história para eu enxergar quem Deus é. O que você diria de Deus aqui? Quem Deus é? É o Deus da providência? É o Deus gracioso que dá uma vitória? Tem um egípcio no deserto, é impossível isso. 3 dias doente e não morrer. Que atende a quem estava afastado. Olha só, Atende a quem estava isso afastado. fala muito do Senhor. O Senhor ouviu Davi. Por que ele ouviu Davi? Porque tem uma aliança com o ungido. Então, depois de muito tempo quieto, Davi fala com o Senhor e o Senhor ouve. E ele ainda faz os seus santos perseverarem. Porque mês e meio não estava dando vídeo, levou ele agora. Um ano e meio quase, né? Então, olha só. Bem complicado, porque se na hora da guerra lá que chamaram ele já podia deixar ele. Assim, ele agora, que eu faço, não vou ensinar tudo chão. Quer falar, não? Não, eu ia comentar assim, dessa parte aí do egípcio que está lá com ele, você vê que no momento de providência de Deus para Davi, mesmo sendo um egípcio, não deixou de ser beneficiado também por Deus. Isso. Mesmo não sendo alguém da aliança. O Senhor teve graça com o ímpio ali. Teve bondade. Usou de bondade para com o ímpio. Não o matando e deixando o vivo. Davi o deixa vivo. Cuida dele e o deixa vivo. O Senhor ainda abençoa mais gente, né? A obediência às instruções do Senhor, porque a lei mandava cuidar disso. A lei Isso. mandava se achasse um O animal. inimigo, ou até inimigos. Até inimigos. E se achasse um animal do vizinho, era para devolver para ele. Os esforços certamente ele reconhecer alguns que eram de Judá, para um dos motivos para devolver. Mas isso aqui não é nosso, não, é de alguém. Vamos mandar para ele. Vamos mandar presente. Você tem uma questão da lei, a bondade, a generosidade da lei de Deus generosa sendo distribuída, aplicada ao povo de Israel. O ensino que eu trouxe, que eu trago para esse texto para nós hoje é: em sua soberana providência e misericórdia pactual, o Senhor atende ao clamor do seu ungido, reanimando e usando para libertar e graciosamente abençoar seu povo. Esse ensino é para qualquer década, esse ensino vale. Na sua providência e na sua misericórdia, o Senhor atende o clamor dos seus servos. E não só atende, o Senhor usa os seus servos para abençoar o seu povo. Esse ensino é atemporal. E nós vemos esse ensino nesse texto. Por que misericórdia pactual? Porque Davi tem um pacto com o Senhor. Agora, a outra perspectiva que eu trouxe aqui é o Senhor, né? Em sua soberana, o Senhor faz. Agora, olhando da perspectiva de Davi, olha só, veja que é o mesmo ensino. Por causa da aliança, o servo do Senhor encontra ânimo e providência no Senhor, na sua angústia, e é usado para libertar e graciosamente abençoar seu povo. Agora a perspectiva é do homem. Por causa da aliança que nós temos com o Senhor, nós encontramos ânimo dele, providência dele para a nossa vida. E ele nos usa para abençoar o seu povo, graciosamente. É o ensino
atemporal. Tila? E Davi era conforme o coração de Deus, não é? Sim, Então, Deus amava Davi. sem dúvida. Ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem segundo o coração. Tanto é que depois de 1 ano e 4 meses, ele se volta para o Senhor. Está aí um rei segundo o coração de Deus, que na angústia clama ao Senhor. Apesar de ter feito alguma bobeira antes, ele chega em uma situação que ele diz: é o Senhor. O que Saul não fez? É isso. O versículo 9 fala assim: no dia em que eu te invocar, baterão de tirada os meus inimigos. Olha só. Gente, esse texto pode ter dado fundamento para muito salmo. Eu invoquei o Senhor e Ele me ouviu na minha angústia. Olha só, muitos salmos daqui podem ter surgido. O Senhor me ouve e me dá vitórias contra os inimigos. Não tem muitos salmos assim de vitórias contra inimigos, não é? Cristo no texto. Gente, esse texto é muito cristocêntrico, é muito evangélico. Primeiro, a progressão histórica, inimizade entre duas linhagens. A Amalequita e o povo de Deus não vai se dar. E não é para se dar mesmo, porque é uma inimizade desde o Éden. Não é isso? Não tem amizade. Então Davi vai atrás. É isso mesmo. Gente, como é que Davi é tipo de Cristo aqui? Olha como é Cristo, o tempo, como Davi expressa Jesus Cristo aqui. Ó. Primeiro, assim como Davi se reanimou em Deus, do mesmo modo Jesus se fortaleceu em oração quando se preparava para tomar a cruz. Não é isso? João 17, a oração sacerdotal. Jesus vai tomar a cruz, está no momento de angústia, e ele se anima no Pai. Como Davi, na sua vitória arrasadora sobre os amalequitas, Jesus venceu o inimigo e libertou seu povo do domínio e do cativeiro do pecado. Gente, Davi é o libertador do povo de Deus. Alguma coincidência com outra pessoa que você já tenha lido sobre isso? O libertador do povo. Ele vai e despoja os inimigos. Olha aí, já eu vou trazer isso. Ele vai até o inimigo, arrasa o inimigo. O que Colossenses fala? Paulo fala que na cruz ele despojou. Ele vai e pega para. É o meu povo. Ele te liberta o povo dele. Saindo do povo do Egito, né? Quando sai, Moisés, o libertador, Isso. o povo leva também o ouro. Do Egito, excelente. Nós temos isso pela Bíblia toda, o povo leva. É isso mesmo. Jesus na cruz vence para resgatar sua noiva. Davi tinha duas, está errado. Mas Jesus resgata a sua noiva, não é? O resgate que ele faz. Olha aí como Davi é um rei imperfeito. Jesus, após vencer o inimigo na cruz, olha aí, ressuscitar e subir aos céus, distribui dons ao seu povo. Olha o que Paulo fala em Efésios. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele não só pega os desforos, ele concede ao seu povo bênçãos. É muito cristocêntrico esse texto. É Jesus o tempo todo aqui. Jesus chama seus súditos de irmãos, até aqueles mais problemáticos. Irmãos, não é? Meus irmãos. Analogia. Aí eu lembrei daquela parábola, né? Ó, os trabalhadores na vinha, o mesmo valor para todo mundo, mas trabalhei menos. Eu é que divido. É a analogia clara aqui com essa parábola. Davi está sendo um tipo de Cristo ali, né? Por causa da aliança, Jesus é aquele para quem vamos achar socorro em ocasião oportuna. Para quem Davi foi para achar socorro? Chama o sacerdote. Para quem nós vamos? Para o nosso sumo sacerdote. Nele nós temos socorro. Jesus é para quem nós devemos ir. A igreja é um povo resgatado pelo ungido do Senhor, que saqueou o inferno para libertar os seus. Olha a analogia. Davi vai, saqueia os amalequitas, derrota e retoma para si o seu povo. Jesus faz isso por nós. É um texto muito evangélico no Antigo Testamento. É isso, irmão. Semana que vem, último capítulo de 1 Samuel. Vamos passo a passo, versículo a versículo. É muito bom, né? É muito bom esse caminho. Versículo a versículo. Desde o capítulo 1, nós vemos quem é Deus. Impressionante. O Deus de Davi. Você que sai daqui falando assim: é impressionante o Deus de Davi. E não Davi. Davi é usado. O Deus dele é impressionante. Que é o nosso Deus.
que é o único Deus verdadeiro, não há outro. Vamos orar, vamos encerrar. Pode parar a gravação. Semana que vem, Saulo morre.